regulamento, ela já leva para este caminho, porque o único entendimento que ela tem de defesa pessoal é esse, né? É muito raso, muito pouco, mas muito pouco mesmo, né? Então as pessoas ela pensam que a defesa pessoal se resume nisso. Ah, vou treinar jiu-jitsu porque eu quero aprender defesa pessoal. Quem te falou? Quem falou para você que você aprendendo jiu-jitsu, você vai aprender a defesa pessoal? Ah, eu vou aprender o karatê porque eu preciso aprender defesa pessoal. Quem falou para você que você vai aprender karatê e vai aprender defesa pessoal? Ah, eu vou treinar kung fu que eu vou aprender defesa pessoal. Quem te disse que treinando kung fu você vai aprender defesa pessoal? Quem te falou isso, né? Infelizmente, hoje em dia, as artes marciais não atendem bem, né, o conceito de defesa pessoal, tá? Não atende bem, já já eu vou falar disso com você aí. Só um minutinho que eu já te explico por que eu estou falando isso. Será que você que treina jiu-jitsu entende de defesa pessoal? Será que você que pratica aí o Muay Thai, entende de defesa pessoal? Será que você que treina de Kung Fu pratica defesa pessoal? Será? Espera mais um pouquinho que a gente vai desenrolar isso daí, vamos falar sobre isso, né? Por que eu estou colocando esse questionamento? Por que está esse ponto de interrogação aí em cima disso? Ah, eu sou faixa preta de judô, eu sei defesa pessoal. Será? Será que você sabe? Será? Então vai, segura aí mais um pouquinho aqui. Vamos aguardar aqui, né? Pra gente, quando entrar, já empacotar o assunto. Você já ter uma boa informação sobre defesa pessoal e a gente fechar aqui a nossa live, certo? Mas a intenção aqui é responder perguntas, é tirar dúvidas também. Então você que tem dúvidas, para que eu vou fazer defesa pessoal? Essa coisa para mim não serve, né? Porque eu não tenho interesse de brigar com ninguém. Tudo bem, primeiro que nós não estamos falando exatamente disso, tá? De brigar com ninguém, né? Não é disso que nós estamos falando. Ah, ninguém vai brigar comigo, aí já é outra questão, tá bom? Já é outra questão e tem outra coisa. Defesa pessoal é aquele tipo de coisa que ninguém tá nem aí pra nada, né? Não valoriza, não procura saber, não procura se informar, mas na hora que precisa, sabe aquela coisa que você não dá a mínima, a não ser na hora que você precise, a não ser na hora que você precisaria saber alguma coisa para saber, no mínimo, fazer uma fuga em segurança, né? Fazer o teu perímetro de segurança, né? Estar atento, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas andam muito distraídas, as pessoas estão muito distraídas com o celular, e isso tem tirado a autoproteção, sabe? O nosso sistema defensivo ele tem sido prejudicado muito com a distração, né, no celular, a distração, principalmente na hora que você está na rua, no ônibus, no metrô, no trem, no teu carro. A distração ela te atrapalha, ela tira o teu sistema defensivo, vai embora. E aí você fica frágil, suscetível a ser atacado de qualquer maneira por conta de não estar ligado nessa coisa da defesa pessoal, da autoproteção, certo? Então nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais fundo aí, e aí você vai entender um pouco melhor aí sobre essa questão da defesa pessoal, como é muito importante, né, essa coisa da autodefesa. É isso aí, vamos lá, vamos entrando, vamos participar da live. Ninguém tá, a intenção aqui não é trazer um monte de gente para essa live, não, é deixar aqui uma informação, né, para que você possa saber o básico aí sobre a defesa pessoal. Nossa intenção aqui é essa, certo? Nossa intenção é trazer o básico para você aí sobre essa coisa da defesa pessoal. Então você que de repente tem dúvida, depois você que vai assistir essa live, depois você pode falar comigo diretamente aí pelo direct, né, e tirar a tua dúvida, saber o que você faz para praticar, qual o bom sistema de defesa pessoal que eu posso aprender, né, enfim, você vai procurar
tá mais atento a isso. Defesa pessoal envolve muitas coisas, tá? Não é só o teu corpo físico, não. Envolve a tua mente, envolve o teu emocional, envolve o teu social, né? Envolve o teu cognitivo, né? A tua mente cognitiva. Então, defesa pessoal envolve muitas coisas, né? Muitas coisas. Nós vamos entrar daqui a pouco na questão dos dos P's, né? São vários P's e E's, e A's e U's, né? Na defesa pessoal de A a Z. Então, segura aí que já já nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão da defesa pessoal aí, tá, gente? Então nós estamos ajeitando aqui. Atrasamos um pouco aqui, mas já estamos na live. Então você vai chegando e vai entrando. A live é no Instagram. E aí você já vai saber aí sobre... Beleza? Então vamos lá, né? Bom, primeira coisa, né? Eu já falei um pouco aqui sobre defesa pessoal, já levantei aqui o assunto, a questão, para a gente falar sobre isso daí. Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre defesa pessoal é que a autodefesa, a autoproteção não se trata apenas de você aprender golpes de luta marcial, seja qualquer uma, tá? Jiu-jitsu, judô, karatê, kung fu, muay thai, kickboxer, o taekwondo, não importa, tá? O kung fu, e hoje em dia tem conceitos diferentes, tá bom? Então, as artes marciais se esportizaram muito, se transformaram em esporte. Então a galera, o pessoal que vai treinar uma arte marcial, ela vai para esse lado do esporte, né? Ser uma atleta, competição, ganhar medalha, participar de um campeonato, ganhar títulos, enfim. Ela treina para isso, o propósito desta pessoa é esse, certo? Ser um esportista. Na grande maioria dos praticantes de artes marciais e todas elas, né? É um esporte, se esportizou, até mesmo no MMA, podemos dizer que ali também é um esporte, tem regra, tem juiz, então se trata de um esporte. Arte marcial, gente, não tem nada a ver com esporte. Por isso que eu digo para você, o jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo. Negativo. O jiu-jitsu é a perfeita arte para a defesa pessoal. Negativo, e eu já vou falar sobre isso agora, tá bom? O jiu-jitsu é uma excelente arte marcial, sim, como todas as outras, tá? Como todas as outras. Só que o jiu-jitsu que se pratica hoje é um jiu-jitsu de chão, de solo, de competição. As pessoas treinam para ganhar uma medalha, para ganhar um título, para ganhar um campeonato. Na rua, numa situação de crise, onde você tem que se defender rapidamente, falando da defesa pessoal mecânica, o jiu-jitsu não vai te ajudar muito. Eu não recomendo você utilizar o jiu-jitsu esportivo para defesa pessoal, tá bom? Porque você vai cair no chão e isso vai te trazer um problema muito sério mesmo. Mas vamos lá, a defesa pessoal, ela tem vários aspectos, né? Que nós costumamos usar as letras do alfabeto aí para pontuar isso daí, para modular essa coisa da defesa pessoal. Então nós vamos falar do primeiro P. Vamos falar de P, de E, de A, mas guarda este P que eu vou falar para você aqui, tá? P de prevenção. Defesa pessoal se trata primeiro de você saber fazer a prevenção. Para nós aqui, da funcional, a defesa pessoal ela é urbana, ela é doméstica, ela é cotidiana, ela é social, ela é emocional, mental, cognitiva, ambiental, né? Para que você possa ter todas as informações que vai te ajudar em todos esses pontos que eu falei para você aqui, tá? Então, ter um mindset, uma configuração mental diferenciada é muito importante para que você entenda de defesa pessoal, certo? Saber fazer
leitura de pessoas. Prevenção é saber fazer a prevenção antes de qualquer coisa, é se prevenir. O melhor remédio é a prevenção. Às vezes você vê algumas pessoas que entram em fight, nas vias de fato ali, na porrada, mas aquela situação só chegou naquele ponto porque sofreu um escalonamento, né? Começou lá com sei lá, uma trombada, um pisão no pé, um empurrão, aí uma palavra que foi lançada, um xingamento, e foi sofrendo um escalonamento, né? A pessoa já começou a se exaltar, xingar, outra fala mais alto, a outra fala mais alto ainda, e aí começou uma verbalização, ó, que já acende um alerta na pessoa que sabe de defesa pessoal, porque começa com palavras, né? Palavras, xingamentos, as provocações. E assim é o começo, é o início de uma situação quando estamos falando disso, tá bom? Na questão da defesa pessoal, indivíduo contra indivíduo. Começa por aí. Mas a defesa pessoal, gente, ela engloba muitas coisas, tá? Dentro da tua casa, se acontecer um problema dentro da tua casa, o que você deve fazer, como você deve se comportar. Eu te pergunto, você está na tua casa aí agora, se a tua casa fosse invadida, o que você faria? Você acordou de madrugada, a tua casa está com cheiro de gás horrível, o que você faria? Tudo isso é defesa pessoal. Você está sendo atacado emocionalmente no teu trabalho, pelo teu patrão, pelo teu colega de serviço. O que você deve fazer? Qual a tua reação? O nosso corpo ele tem que ser reativo, mas de forma positiva, não negativa. Então, qual a importância de você ter esse básico entendimento, né? Aqui nós ensinamos defesa pessoal do básico ao intermediário, ao avançado. Certo? Então, gente, a defesa pessoal ela começa aqui, ó. Aqui, no teu mindset, nas tuas configurações mentais. Ou seja, a primeira coisa que você tem que trabalhar nessa questão de defesa pessoal é a mudança de pensamento, é começar a mudar a tua forma de pensar. Você entendeu? Começar a mudar a tua forma de pensamento. Do que você deve pensar, o que você deve fazer, e, enfim, começar a saber o que você deve pensar. Então vamos lá, você que tem pergunta, já vai colocando a tua pergunta aí, né? Já vai perguntando. Já vai colocando as perguntas que nós já vamos te respondendo. Então você já vai entrando na live aqui que nós já vamos falar com você sobre tudo que eu acabei de falar aqui agora, tá? Que é muito importante você ter essa informação, ter esse conhecimento, saber disso, saber o que fazer, saber como se comportar, porque é comportamental, saber verbalizar, né? É a comunicação, existe comunicação onde você verbaliza, tem comunicação não verbal, tem comunicação corporal, né? Tudo isso já te indica, te dá um indicativo do que você deve fazer, da postura que você deve tomar quando se trata de defesa pessoal. Eu já falei para você aqui também sobre a questão das artes marciais, né? Lógico, arte marcial foi criada para ser um sistema de defesa pessoal, ou seja, o conceito, a essência de qualquer arte marcial é a defesa pessoal, né? Depois se esportizou por vários motivos, se transformou em um esporte. Então, a conotação marcial, o conceito da defesa pessoal caiu bastante. Mais de 99%, né? Podemos dizer assim, poucos professores hoje em dia que ensinam uma arte marcial foca também na defesa pessoal, porque um indivíduo que treina uma arte marcial, ele muitas vezes não quer ser um atleta, ele não quer ser um atleta de karatê, de judô, de jiu-jitsu, de taekwondo, né? Não, ele quer simplesmente aprender a se comportar. Muitos entra para a defesa pessoal para aprender a ter uma mente centrada, para vencer adversários invisíveis.
adversário, inimigos invisíveis, depressão, síndrome do pânico, todo tipo de estresse. Então a pessoa, ela precisa lutar contra isso, né? E aí ela começa a fazer a defesa pessoal para aprender isso, gente. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: olha, Deus disse, o que Deus disse para nós? Que nós devemos amar aos nossos inimigos, né? Vamos obedecer? Vamos amar a nós mesmos, então, porque muitas vezes o teu maior adversário é você mesmo. E aí entra sim a questão da defesa pessoal, né? Minha filhota entrou, a Ayla, faça a tua pergunta aí, minha filha, que eu vou te responder. E já compartilha a live aí, que nós acabamos de começar aqui para falar sobre defesa pessoal. Então, olha só, no mundo moderno, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas precisam entender o seguinte: tem sim os perigos lá fora, tem o perigo no trem, no metrô, no carro, né, no trânsito, tem o perigo na hora que você vai para a escola, para a padaria, sai de casa, vai para o supermercado. Tem sim, vou falar sobre isso rapidamente também daqui a pouco, mas o maior perigo e a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é enfrentar o seu pior inimigo, que é você mesmo. Nós mesmos somos nosso pior inimigo. E como se defender desse inimigo? Você já pensou? Como é que você vai se defender de um inimigo que está o tempo todo com você? Porque ele é você. Você entendeu? Ele é você. Esse inimigo é você. Então eu vou falar sobre isso também, mas vamos esperar aqui compartilhar um pouco mais. Vamos estender mais aqui o tempo para a gente poder falar melhor sobre tudo isso, né? A questão da prevenção, que eu já estou falando para você, a questão das artes marciais hoje em dia, quando se falamos de defesa pessoal, por que que não basta você ter uma faixa preta? Eu tenho uma faixa preta, eu sei defesa pessoal. Não, você não sabe. Você não sabe. Infelizmente você deveria saber. Você sabia? Você deveria saber. Por ser um faixa preta, por exemplo, de jiu-jitsu, você deveria saber defesa pessoal, mas a grande maioria não sabe. Por ser um faixa preta de judô, você deveria saber defesa pessoal, mas a grande maioria não sabe. Porque se trata de um outro entendimento, de uma outra abordagem, né? E ainda mais nos dias de hoje, onde, né, as coisas estão se atualizando o tempo todo, né? E junto com essa atualização, nós temos também a atualização das ameaças, né? Então é complicado hoje em dia. Uma das maiores ameaças hoje em dia se chama distração. Pois é. É ter ali o seu sistema sensorial totalmente comprometido aonde você está. Sistema sensorial, que é a tua audição, a tua visão, o teu paladar, o teu olfato, o teu tato, ter comprometido pelo aparelho celular, pelo tablet, né? Gente, é impressionante, é de impressionar como as pessoas se distraem no celular. Como ela fica suscetível, fácil de ser atacada de todas as maneiras. Desde a pessoa roubar ela ou roubar alguma coisa dela, agredir ela e ela nem ver, nem saber o que aconteceu, ser atingida por algo que vem de fora e não saber, porque não percebeu que ali estava acontecendo um problema, e aí não tem aquela janela de fuga, ela não consegue fugir, e muitas pessoas, quando fogem, não sabem como fugir, porque não treina defesa pessoal, né? No meio de um tiroteio você sai correndo, e aí? Você pode tomar a tal da bala perdida, que de perdida não tem nada. O que você faria no meio de um tiroteio e tudo mais? Como é que funciona isso? Se você estiver na tua casa e a tua casa estiver, Deus o livre aí, pegando fogo, o que você faz? Se você está dentro do teu carro, no trânsito ali, de repente, você dá uma fechada em alguém, ou alguém te dá uma fechada, o que você deve fazer? Sair do teu carro? E já sair para a briga? Com a barra de ferro na mão? Já sair pronto para porrada? Será que isso é a melhor atitude? Eu vou te dizer que não é. Você só deve utilizar, né, o conceito de defesa pessoal se tratando de ter que se defender fisicamente quando for extremamente necessário.
quando for extremamente necessário. Nós estamos falando de segurança pessoal. E às vezes você está bem ali no teu cantinho seguro, né? Você está bem no teu cantinho ali de boa, e você sai e se expõe a correr um risco, a correr um perigo de ser realmente atacado fisicamente, né? E aí pronto, você criou um problema. Hoje em dia, nesse mundo moderno, as pessoas têm sido atacadas constantemente por si próprio. Ah, mas como assim? São a tua postura, né? A tua postura é muito importante hoje em dia, o teu comportamento é muito importante hoje em dia. Defesa pessoal é comportamental, né? Ó, a Fabiana entrou aí, né? A Fabi, a Ayla tá aí. Gente, essa live eu vou passar rápido aqui, porque é uma live do nada, né? Não deu tempo para avisar ninguém, mas eu resolvi fazer essa live aqui porque nós vamos começar a fazer live, tá bom? Então, qual a tua dúvida sobre defesa pessoal? Qual dúvida? Eu já falei sobre algumas coisas aqui, porque nós vamos entrar no assunto, ó, daqui mais 5 minutinhos e aí já vamos encerrar. Então, você que vai passar aqui agora, ou que vai assistir depois, que vai ficar gravada, né, vai ser editada e vai ficar gravada aqui no Instagram, você vai entender esse conceito de defesa pessoal. Qual o primeiro conceito? Prevenção, que eu estou falando, né? Saber se prevenir. Qual o segundo conceito? Defesa pessoal não se trata apenas de saber dar um soco, dar um chute, estrangular, derrubar, imobilizar. Não, defesa pessoal tem muitas coisas. Gente, ter que entrar nas vias de fato com alguém, puxar o cabelo, trocar porrada com alguém, é o último estágio da defesa pessoal, entre um monte de outras coisas que você pode fazer. Primeiro vem verbalização, comunicação, postura, comportamento, posicionamento, tom de voz, né, escalonamento. Aí nós já entramos no alfabeto inteiro, né? Porque nós ensinamos aqui o AZ. É o A e o Z, é isso mesmo. AZ, simplificando, que significa defesa pessoal de A a Z. Hoje em dia, talvez, quem conhece um pouquinho sobre defesa pessoal, quem conhece um pouquinho, já deve ter ouvido falar sobre Krav Maga, o Krav Maga, ou Krav Maga, né? Que é um sistema de defesa pessoal bastante conhecido. Só que o Krav Maga também está perdendo a sua conotação de defesa pessoal. E voltando àquele assunto, basta eu ter uma faixa preta de uma arte marcial que eu aprendo defesa pessoal? Não. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Ah, mas eu treino jiu-jitsu. Você não entende nada de defesa pessoal. Aqui eu faço o seguinte, aqui nós temos aulas de jiu-jitsu, aula de karatê jutsu e temos aula de defesa pessoal. Para você ver. Pois é, nós temos. Porque tem pessoas que ela não entende nada, não entende o básico. Gente, eu estou tentando passar o básico para você. Nós estamos no mundo da informação, não é isso? É a era da informação. Se você não buscar informação para você, nós temos aí a Fabiana, que é uma guerreira, né? Tem sua família, tem sua casa. Se ela não buscar informação para ela, para a família dela, né? Ela não vai ter essas ferramentas. E essas ferramentas servem para qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer motivo. Você pode ser atacado emocionalmente. Você pode ser atacado mentalmente. Você pode ser atacado de forma, né, sorrateira, manipuladora, e nem perceber que aquilo é um ataque letal, né, e que a defesa pessoal pode te ajudar muito nessa questão. Então não é brincadeira. Quando você sai da tua casa para o teu trabalho, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, né, às vezes nos workshops de defesa pessoal que nós realizamos, né, realizamos o último agora, no mês retrasado, e vai ter outro no próximo sábado, workshop, uma oficina, são quase o dia inteiro falando sobre defesa pessoal, ali com no máximo 10 pessoas, é bastante reduzido ali o número de pessoas. A primeira coisa que nós ensinamos para as pessoas, né, falamos bastante sobre toda essa questão de defesa pessoal. Quando chega na parte de aprender, porque a pessoa ela quer aprender, ela já vem para lá para dar porrada, né, meu irmão? Porque eu quero dar porrada. Gente, a melhor defesa
defesa pessoal é aquela que te ensina que você não deve, ou que você não precisa, ou que você não precisou brigar com ninguém. Você entendeu? Você chegou na tua casa, veio do trabalho, veio da faculdade, teve uma situação que aconteceu de repente no trem, no metrô, no carro, e você chegou em casa e falou, caramba, consegui resolver aquela situação sem bater em ninguém e sem apanhar de ninguém. Porque é triste você chegar na tua casa, olhar para a tua família, de repente tomar um tapa na cara, um palavrão no meio da fuça, um soco, um chute, um empurrão. Aonde vai a tua moral? Aonde vai, né, teu sentimento ali naquele momento? Então, prevenção é o antes, o durante e o depois. Então você precisa saber o que fazer antes, né? Então vamos lá. Aonde começa a crise? Você precisa ir na raiz. Neurociência, trabalhar a raiz de toda a situação. Quando você começa a trabalhar a raiz, aquela coisa de cortar o mal pela raiz, ali você já tem que começar a executar a tua defesa pessoal, né? Um exemplo, vamos usar um exemplo muito simples, né? Estamos falando de prevenção. Então, de repente, você vai... Vou usar um exemplo meu, por exemplo, né? Outro dia eu fui entrar no trem, voltando do trabalho, e na hora que eu entro, eu encostei em alguém, não chegou nem ser um empurrão, mas aquela pessoa já se sentiu agredida, começou a falar, e aí, gente, é a hora que começa o que eu estou falando para você. Os 3 E's, né? Esfriar, esquentar, evadir-se, né? O que fazer? Esfriar aquela situação, esquentar aquela situação, evadir-se. Evadir-se é sair daquela situação, né? De repente, numa situação mais grave aí, é correr mesmo, tá? Mas é que esse termo correr, eu não gosto de utilizar muito ele, sabe por quê? Porque quando a gente fala em correr, a pessoa, ó, ela corre mesmo. E aí é um perigo, dependendo da situação, correr não vai ser a melhor ação que você deve fazer. Nós costumamos falar, faça a tua fuga de segurança. Se você está num ambiente, esse ambiente está ficando hostil, perigoso, muita gente bêbada, muita gente falando alto, né? Você sabe que o nosso cérebro cortical, o nosso sistema sensorial, ele nos alerta. Nós temos aqui dentro da nossa cabeça, eu tenho um caroço aqui, gente, é de uma testada aí, né, de uma situação aí, tá bom? Mas é só um carocinho aqui que depois vai tirar ele para fora. Mas é coisa da luta. Tem várias marcas aí do combate da vida, né? Mas deixa eu te falar, é defesa pessoal que eu estou falando para você aqui, tá? A defesa pessoal é diferente, tá, gente? De uma competição de jiu-jitsu, de uma competição de judô, de uma competição de muay thai, de uma competição de kung fu, de uma competição, é diferente, tá? A defesa pessoal, ela acontece em segundos, tá? Tem o elemento surpresa. Perdeu o elemento surpresa? Perdeu o elemento surpresa, ferrou tudo, já não é mais defesa pessoal. Mas eu estou falando da parte da prevenção. É o A, é o P de prevenção, é o A de antecipação, se antecipar, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, puxa, mas o que eu devo fazer se alguém vier me dar uma facada? Eu pergunto para a pessoa, mas por que você deixou chegar neste ponto de alguém querer te dar uma facada? Por que chegou neste ponto? De que forma chegou nesse ponto de alguém querer te esfaquear? O que você fez ou deixou de fazer, né, que alguém agora resolveu te dar uma facada? Seja a prevenção. Ah, fulano de tal não gosta de mim, eu não gosto de fulano de tal. Por quê? O que você poderia ter feito? Eu não estou falando que você tem que ficar... Gente, uma coisa que é muito séria. Você não tem que gostar de todo mundo e todo mundo não tem que gostar de você. Sabia disso? O único sentimento recíproco, e esse é recíproco mesmo, é o único, só tem um, é o respeito. Você pode amar uma pessoa e ela pode não te amar. Você pode odiar alguém e aquela pessoa pode não ter ódio contra você. Agora não tem como você respeitar uma pessoa e ela não te respeitar. Respeito é recíproco, né? Se você é respeitado, você respeita.
Acabou o respeito, acabou o diálogo. Não é isso? Então você aprende a lidar com essas coisas da vida. E voltando à questão da prevenção. Prevenção, protocolo. Ó, guarda essas palavras. Prevenção, protocolo. O que é protocolo? Protocolo é procedimento. Qual procedimento você vai fazer se por um acaso você perceber que a tua casa foi invadida? Puxa, de madrugada, você percebeu que alguém entrou no quintal da tua casa, você percebeu que a janela da tua casa, alguém entrou pela janela da tua casa, e aí você pensa o seguinte: não, eu treino defesa pessoal, sou faixa preta, eu vou esperar a pessoa vir aqui e vou pegar ela na pancada. Será que esse é o protocolo correto? Será que esse é o procedimento correto? Defesa pessoal, gente, a primeira coisa a se pensar, P de pensar, primeira coisa a pensar é a fuga, tá? Não é a luta. O nosso cérebro primitivo, né, lá do Homo sapiens, lá do primitivo, ele nos ensina duas coisas nessa questão, né? Correr ou lutar, lutar ou correr, é isso mesmo. É uma das coisas que você vai fazer quando você estiver naquele pico do estresse, quando você estiver naquele estresse, né? Você vai correr ou você vai fugir. Eu não estou falando somente de coisa externa, estou falando do principal, do interno, de você mesmo, tá? Você com você mesmo. Teu maior inimigo é você mesmo, você sabia disso? O nosso maior adversário, somos nós mesmos. Nós somos nossos maior adversário. E hoje em dia as pessoas fogem disso, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala: cara, você precisa se conhecer melhor, você precisa saber como você funciona. Porque é sempre assim, nós costumamos sempre olhar para o outro, né? Para outra pessoa, e queremos mudar aquela pessoa. Né? Começamos a falar: não, o problema é você, 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 e logo se isentamos do nosso problema. E na defesa pessoal tem o C, gente, que é o controle. Né? Controle da distância, controle do ambiente, controle do espaço, controle de si próprio. Sabe, a neurociência nos ensina uma coisa: que nós devemos nos preocupar somente com aquilo que nós podemos controlar. E isso vem para a defesa pessoal, vem para a autoproteção, porque senão você fica, né, preocupado com tudo nessa vida, e tem coisas que você não pode fazer absolutamente nada. Você sabia? Você sabia? Existem 3 ciclos, vamos lá. Primeiro ciclo, o ciclo pequeno, é o ciclo da atuação. O ciclo maior é o ciclo da influência, e o maior ainda é o ciclo da preocupação. Ação, influência, preocupação. O ciclo que você pode fazer alguma coisa é o ciclo da atuação, é onde você pode atuar, é onde você pode mudar alguma coisa. Muitas vezes nós nos pegamos tentando mudar situações que estão fora do nosso controle, e é lógico, está fora do teu controle, você não vai poder, você vai ficar louco e não vai resolver aquilo. Então primeiro você precisa trabalhar no ciclo pequeno. É você trabalhar o teu jeito de pensar, o teu jeito de reagir, né? Você está no mundo da informação. Gente, hoje a pessoa abrir e falar assim: ah, eu não sei disso, eu não sei daquilo. É inaceitável. Porque você tem na tua mão, estou transmitindo aqui, resolvi fazer uma live, estou fazendo uma live aqui, né, com o celular. A informação chega muito fácil para você. Né? Então você precisa saber como funciona o teu cérebro, saber como funciona, né, aí a tua personalidade, a tua performance, a tua postura. Então é conhecer a si mesmo, não é isso? Porque às vezes você está procurando um monte de culpado, e é isso que nós fazemos, né? Queremos colocar a culpa no Papa, no bispo, no pastor, no vizinho, no governo. Ó, tá a maior crise no governo aí, não tá? Não tá aí a Fabiana que está na live, a Ayla que está na live? Fala aí, meninas, o que vocês acham? Tá a maior crise aí, maior crise. É o Trump querendo taxar, querendo não, taxando todo mundo, mas ninguém sabe se vai taxar, ninguém tem certeza do que vai acontecer.
Fala uma coisa para mim, você consegue resolver essa situação? Tá no teu controle? Tá no teu controle? Você está preocupado aí com o que você vai comer amanhã, né? Você está preocupado com o que você vai vestir amanhã, o que vai ser do teu amanhã? O amanhã não está no teu controle. Não, agora o presente está no teu controle. Você está no teu controle. Os teus pensamentos você pode controlar. As tuas atitudes você pode controlar. Isso sim você pode mexer, né? Você pode atuar aí. E atuando bem nesse ciclo pequeno, onde você tem o controle, de repente você pode agir, né? Influenciar no ciclo maior, influenciar outras pessoas. Mas é influenciando nas tuas atitudes ali. Agora, se você ficar só no ciclo gigante que é o da preocupação, você vai ficar doido, vai ficar maluco e não vai conseguir resolver nada. Porque ali está fora do teu controle. É muito simples. Eu só vou me ater, ficar focado naquilo que eu posso controlar. Naquilo que está no meu controle. E aí entra a questão emocional, né? A questão emocional. Você tem o controle das suas emoções? Você tem? Você tem o controle de acesso? Você controla o que entra no teu coração e o que sai do teu coração? Você já aprendeu? Tem as ferramentas para isso? É defesa pessoal, é lógico que é defesa pessoal. É defesa pessoal, é autoproteção. Não pode ser qualquer um que entra nas tuas emoções e nem qualquer um que sai. Porque senão entra pessoas que só vai te trazer mal, não vai agregar nada, são pessoas que vai te trazer qualquer tipo de sentimento que você... Eu sou assim, se uma coisa não está me fazendo bem, eu já, né, ponho de canto, eu já deixo para lá, eu já vou tirando, eu já vou de uma certa forma procurando não deixar aquela coisa tóxica me prejudicar, e você tem que fazer a mesma coisa. Aí é pessoal, né? Cada um sabe, né? Amizade, gente, amizade. Vamos falar de amizade, por exemplo, dentro da defesa pessoal. Tem 3 tipos de amizade, tá? Tem 3 tipos de amizade que nós ensinamos aqui. Tem aquela amizade estratégica, tem aquela amizade necessária e tem aquela amizade íntima. Agora, até para os íntimos não dá para falar da tua intimidade, né? Tem essa questão também, certo? Mas cuidado com essa história de, meu melhor amigo, minha melhor amiga, porque fulano é meu amigo, porque ciclano é meu amigo, porque é meu amigo, é meu amigo. Cuidado com isso. Porque os piores ataques vêm de pessoas que estão próximas a você. Gente, já falando aqui, já misturei tudo, mas tá bom, você tá entendendo, né? Falando de defesa pessoal doméstica, né, falando das mulheres que está aí, a Ayla, a Fabiana, Fabi, né, que estão aí, você que posteriormente vai assistir essa live, as mulheres são atacadas dentro da sua casa, dentro do seu lar, pelo seu marido, pelo seu companheiro, né, pelo seu parente, pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu tio, pessoas próximas. Né? São pessoas próximas. Sabe aquela pessoa que chega fala, não, olha, eu gosto de você, sou teu amigo, tá? Eu quero te ajudar, não sei o que e tal. Cuidado com isso. Porque os ataques vêm exatamente de pessoas que estão bem próximas a você. Não é aquela pessoa que você acabou de conhecer ou conheceu, não. De repente você está sendo atacado, já faz tempo por alguém que você nem atentou que aquela pessoa ela está te manipulando, ela está te prejudicando, ela é uma pessoa tóxica, ela é venenosa. Gente, hoje em dia as pessoas querem ser bajuladas, né? As pessoas querem ser bajuladas o tempo todo. E aí, lógico, nós somos seres humanos, mas eu vou te falar uma coisa. Interessante é você ter do teu lado aquela pessoa que é verdadeira. Ela chega para você e fala, você precisa ajeitar isso, aquilo e tudo mais. Mas também não fica forçando uma barra, não é? Não, porque nós sabemos que a única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Então, dentro desse conceito de defesa pessoal, quando você tem que tomar uma atitude em relação a outra pessoa, a primeira coisa é fazer uma autoavaliação de você mesmo.
é se autoavaliar. Não, peraí, deixa eu me autoavaliar aqui internamente para saber aonde que eu estou errando aqui, o que eu preciso fazer para resolver essa situação, porque eu sei o que eu posso fazer e está no meu controle. Fazer ou não fazer está no meu controle, eu posso controlar. Já o que a outra pessoa vai fazer ou deixar de fazer, eu não posso. Então, gente, conhecer a si mesmo. Porque muitas vezes o teu pior adversário, o teu pior inimigo está dentro de você, porque é você mesmo. E aí você carrega ele para onde for, né? Para onde você for, você carrega. Aí, vou mudar de casa, vou mudar de bairro que eu moro. Ué, você está levando o inimigo para onde você está indo, você está levando o inimigo para aquela situação. E aquela situação ela vai permanecer, ela vai perdurar mais tempo, porque se trata de você fazer uma autoanálise, né? Fazer aquela autoanálise, ressignificar um monte de coisa pessoalmente, para que você consiga enfrentar adversários invisíveis. Porque você está pensando, gente, que o mais perigoso são adversários que você pode ver? Não, hoje em dia, no mundo moderno, está cheio de adversários, inimigos mortais que são invisíveis. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Um monte de outras coisas que tem por aí que não dá para ver. Repito e vou voltar à questão do celular. Você pega o trem, metrô, qualquer condição aqui em São Paulo, você vê pessoas que ela está ali no celular teclando. Tem gente que não consegue largar o celular para nada. Então, imagine só, o teu sistema sensorial é o teu sistema de radar, certo? É o que te avisa de alguma coisa diferente que está acontecendo ao teu redor. É a tua visão, a tua audição, né? É o teu paladar. Cheiro, tô sentindo um cheiro de gás. Tá vazando gás, e aí? 3 horas da madrugada, hein, Fabiana? 3 horas da madrugada você sentiu o cheiro de gás, tua família, os teus filhos ali, teu marido, tua esposa, tá todo mundo ali. O que você vai fazer? O que você faz? Tem gente que fala, eu sei, eu não posso acender uma luz, né? Mas eu tenho que correr lá e desligar o gás. Não, é fuga. É hora de fuga. Por isso que é importante saber e entender de protocolo. O que é o protocolo? Eu vou lá, aviso minha filha, se acontecer isso, você faz isso, isso e isso. Aí eu vou lá na minha outra filha e falo, filha, se acontecer isso, você faz isso, isso e isso. Né? Aí eu vou lá no meu marido, na minha esposa, falo, se acontecer isso, você faz isso, isso e isso. Está todo mundo alinhado do que deve ser feito no caso de uma situação como essa. É saber por onde fugir, como fugir e para onde ir. Certo? Você sabe que existe uma estatística que as mulheres que são assassinadas dentro da sua casa, geralmente é na cozinha, ou no quarto, ou no banheiro, ou em um espaço confinado. Você sabia disso? Não sabia? Pois é. É no espaço confinado. O que é o espaço confinado? Ela mesmo se encurrala e o agressor ali, o marido, o irmão, sei lá quem, acaba que encurrala essa mulher, cerca ela e agride, mata ela. Infelizmente é o que tem acontecido por aí. Por quê? Porque olha só, a mulher ela pensa o seguinte, se eu tentar fugir para a rua, que é o lugar correto, eu preciso fugir para um lugar aberto, eu preciso me expor ali para me proteger, né? Eu vou expor essa situação dentro da minha casa, e eu não quero, eu tenho vergonha, eu dependo do meu marido, eu dependo disso, eu dependo daquilo, então eu não vou me expor. Então ela se retrai, ela corre para o quarto, ela corre para o banheiro, ela corre para um espaço fechado, para que os vizinhos não escutem, para que aquela situação não seja exposta. E ela acaba que ali ela é morta, ela apanha, ela é esfaqueada, enfim. Ela se coloca sempre numa posição de cerco, ela sempre foge para esse tipo de lugar, e tome cuidado com isso. Quando você se sentir em perigo, por qualquer situação, por qualquer motivo, primeira coisa que você deve procurar é a tua rota de fuga. Não corra para espaço fechado.
não corra para a rua sem saída. Você que é jovem, que vai na balada, sabe? Você que gosta da balada, vai lá numa balada, você sabe onde está a saída de emergência? Você sabe onde está a saída mais próxima? Será que você se posicionou no local, no lugar que é fácil locomoção? Será? Não, não é ficar bitolado, tá? Isso é bitolagem. Não, isso é procedimento de segurança pessoal, né? De autoproteção. Você vai numa churrascaria com a tua família, você já identificou onde está o extintor de incêndio, a saída de emergência? Porque o nosso sistema sensorial, ele nos alerta de tudo. Ó, tá lá na churrascaria, cheiro de fumaça. Cheiro de fumaça é sinal de fogo. Né? Então vamos lá, gente, você que tá aí, ó, a Ayla, a Fabiana, fala pra mim aí, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se você está me ouvindo bem e qual é a dúvida que você tem, né? Coloca aí pra gente tirar logo a dúvida. Defesa pessoal é para todo mundo, tá, gente? Qualquer pessoa pode aprender defesa pessoal e eu acredito, hoje em dia eu penso o seguinte, que todas as pessoas deveriam saber o básico, é o fundamental da defesa pessoal. Infelizmente, gente, hoje existe uma postura de vítima, é o vitimismo, tá? Vitimismo é um mal terrível. Os neurocientistas aí, os estudiosos, psicólogos, psiquiatras, falam muito sobre o vitimismo, né? Então a pessoa ela é vítima de tudo, sempre ela é a vítima. Né? Ela sempre é a vítima de tudo. É vítima disso, é vítima daquilo. Eu estava vendo esses dias um podcast de um neurocientista, ele falando sobre o vitimismo. O vitimismo é um mal terrível. O vitimismo junto com uma série de outros inimigos, tá? Que vem te atacar aí. Depressão, tristeza, coisas psicológicas que vem te atacar. É um perigo, porque te coloca numa postura, numa condição onde você fica sem reação, né? Dentro do sistema oriental tem uma palavrinha muito interessante chamada Rantan no Kokoro, que significa mente de caçador, né? Mente, boa tarde, mente de caçador, é aquela mente que está sempre pensando na autoproteção, é o instinto de sobrevivência, entendeu? Então o teu sistema sensorial, audição, visão, paladar, tato, tudo isso tem que estar muito bem afiado. Por que tem que estar afiado? Porque olha só, você ouve um barulho muito alto, pau, explosão, alguma coisa assim, a tua amígdala cortical ela faz isso, ó. Ela dispara um sinal de alerta. Olha, explodiu alguma coisa aí, deram tiro em algum lugar, explodiu um transformador, um carro bateu, alguma coisa caiu e ela te deixa em estado de alerta, certo? De repente você está passando por algum lugar, você visualiza ali um tumulto, uma confusão, uma correria, é o teu sistema sensorial, a tua amígdala cortical já, pumba, dispara um sinal de alerta, né? Já manda um sinal de alerta para você. Às vezes você põe alguma coisa na boca ali, picante, que tem um gosto amargo na tua boca, a tua amígdala cortical, ela manda um alerta que aquilo pode ser um veneno e você pode morrer. Era assim que o homem primitivo se defendia, né? Ele pegava lá uma planta, uma coisa para comer, porque ele se alimentava disso, quando ele colocava na boca e tinha um gosto estranho, amargo, podre, ele cuspia fora, veneno, coisa estragada, não dá, a amígdala cortical expelia aquilo para fora, né? Porque era coisa ruim. Então, gente, você tem que ter esse entendimento, você tem que ter esse conhecimento, essa informação, né? Que você precisa estar o tempo todo em alerta. Não é andar bitolado, mas está sempre em alerta, cabeça levantada, olhando para frente, né? Bem posturado. Cuidado com essa coisa do vitimismo,
cuidado com essa coisa de que todo mundo é meu amigo, cuidado com sentimentos imaturos ou prematuros, porque você precisa sobreviver em um mundo onde a informação é o que faz a diferença. Você tem informação, você saber das coisas, né? Quais os benefícios do karatê para as mulheres? Olha, do karatê tem um monte de benefício, né? Mas, como eu já disse, né, não basta saber o karatê, nem o jiu-jitsu, nem o muay thai, nem o kung fu, nem o judô e não entender da defesa pessoal, porque hoje em dia as coisas são diferentes, né? Hoje em dia, tanto o karatê como o jiu-jitsu, como o judô, né, como o muay thai é praticado no conceito esportivo. Dentro do conceito esportivo, você não vai encontrar a defesa pessoal, né? Não vai encontrar, pelo contrário, em vez de te ajudar, isso pode te atrapalhar, né? Você já pensou, você na rua ali, um praticante de jiu-jitsu, acontece uma situação na rua onde você tem que agir em poucos segundos, mas em pouquíssimos segundos, coisa de 10 para baixo segundos, e você vai levar ali quase que 20 minutos, sei lá, quase que um minuto, estou exagerando, mas 1 minuto para aplicar um estrangulamento. Você acha que vai dar tempo? Você caiu ali no chão com alguém, está se embolando no chão, você acha que vai dar tempo você resolver aquilo se aquela pessoa não está sozinha? Então, se manter de pé, eu estou numa situação extrema, tá, gente? A situação extrema na defesa pessoal é quando você tem que dar porrada em alguém e trocar porrada com alguém. Aí é uma situação extrema, tá? Então, os benefícios do karatê focado, karatê ou kung fu ou qualquer outra arte marcial focado para a defesa pessoal são muitos. Eu estou falando um monte aqui, né? Para as mulheres, principalmente, sim, porque a mulher, em teoria, ela é o sexo mais frágil, certo? Então, para a mulher, saber como fazer uma leitura de um agressor, né? Porque as pessoas se metem muito em relacionamento aí, abusivos e tudo mais, só que isso já aconteceu há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e ela poderia ter identificado aquilo, se ela tivesse um pouco de leitura, mapeamento, né? Entender de padrões de comportamento, e aí não teria, de repente, se envolvido com a pessoa que hoje se tornou seu agressor, né? E está numa situação de agressão doméstica. Então, ou seja, já traz esse entendimento, já traz essa informação, já traz essa outra ferramenta importante aí, identificar padrões, identificar comportamentos, né? Como que começa, gente? Vamos lá, defesa pessoal doméstica para as mulheres, né? Como funciona? Não sou eu que falo, tá? Não sou eu que vou falar, não sou eu que falo isso, não. Quem fala isso é o Instituto Maria da Penha. Diz que existe o ciclo da violência. O ciclo da violência. Esse ciclo da violência, ele começa com uma violência verbal, né? O cara começa a falar grosso demais, começa a xingar, falar um monte de palavrão, e não é uma, duas vezes, é o tempo todo ele está agredindo verbalmente, né? É agressão gestual, sabe aquele gesto de agressão? Começa assim, ali ó, já tem que acender o teu sinal de alerta, já tem que acender o teu sistema sensorial, já tem que ficar atento, porque ali ele já está se mostrando, tá? Numa situação, e isso é lá atrás, isso é lá no, sei lá, no namoro, se é que existe namoro hoje em dia ainda, né? Nos primeiros contatos você já tem que identificar isso, porque por isso que hoje em dia não custa nada você, mulher, perguntar, e aí, você trabalha, você conversar bastante com essas pessoas que você está querendo manter um relacionamento, seja ele qualquer tipo de relacionamento, profissional, amoroso, amizade, é procurar fazer perguntas, falar pouco, perguntar mais, responder menos, ouvir mais, falar menos, para você saber com quem você está lidando. Certo? Porque, por exemplo, você vai falar com uma pessoa, você faz uma pergunta para alguém, você pergunta para ela, por exemplo, mas você trabalha? Aí a pessoa fala assim para você, então, né?
Então, né, gente? Você sabe que o FBI, a maior polícia do mundo aí, que é a Polícia Federal Americana, trabalha com essas coisas, com esse tipo de linguagem, né? Então você vai falar com alguém, você pergunta alguma coisa, a pessoa ela foge da coisa do sim ou do não. Ela coloca o então no meio. Ah, então, sabe? Então você começa a identificar que tem alguma coisa errada. Você que está na internet o tempo todo, você que é adolescente, você que está o tempo todo aí na internet, né, falando com alguém que vem falar contigo, primeiro você tem que saber com quem está falando. É muito simples se proteger e ao mesmo tempo não é, né? E saber fazer as perguntas certas, para você saber de quem se trata essa pessoa. Porque olha só, de repente as pessoas se metem em relacionamentos tóxicos, né? Nem dizem por aí, por falta de um pouquinho de informação. Um pouquinho só de informação. E aí não busca esse pouquinho de informação, de repente se vê numa situação completamente bagunçada. Então os benefícios são vários, tá? Tem vários benefícios, desde a parte física, a parte mental, cognitiva, comportamental, né? Postura, reação, reativo, né? Como eu já disse, né? Estava falando do ciclo da lei da Maria da Penha, né? Esse ciclo ele continua, né? Vem a agressão verbal, gestual, né? E aí, por fim, vem a agressão física. Depois da agressão física, lembre-se que é um ciclo. Aí vem a tal da lua de mel. Então vamos lá. Começou com agressão física, começou com agressão verbal, gestual, depois foi para agressão física. Aí vem aquela fase, não, desculpa aí, desculpa, não sei o que, não vai acontecer mais. Aí vai para a lua de mel. Aí é um ciclo. Aí fica esse ciclo vicioso. A vida inteira, o ciclo vicioso, o ciclo vicioso, o ciclo vicioso, o ciclo vicioso. E a pessoa nunca sai desse ciclo, né? A Tati pergunta, Tati, minha linda esposa, e qual você recomenda para criança que sofre bullying na escola? É muito simples, né? Muito simples, a gente fala modo de falar, né, gente? Mas o que nós recomendamos? Primeiro, você tem que colocar teu filho para treinar. Tem que colocar o teu filho para praticar uma defesa pessoal. Pode ser jiu-jitsu? Pode. É o jiu-jitsu defesa pessoal? Pode ser o karatê? Pode. É o karatê defesa pessoal? É sim, você tem que colocar ele para treinar. Para ele saber também que ele é pequenininho, né? São pequenos, mas não são, mas tem um cérebro ali dentro, né? Tem um comportamento ali. Então, o primeiro ponto, colocar para treinar, né? Com esse propósito dele aprender a se defender. Não é bater em ninguém, tá, gente? É quando a gente fala se defender, já pensa logo em ensinar, dar porrada, lógico, ele vai aprender isso, afinal de contas, se trata disso também, né? Mas ele aprender a identificar quando o coleguinha tá com maldade, né? Quando ele precisa informar os pais de alguma coisa. Ah, mas é criança então, mas é um ser humano que fala, que sente, que reage. É ensinar para ele que ele deve conversar, né? Primeira coisa para se enfrentar o bullying é denunciar, né? Denunciar para a escola. Denunciar. É lógico, a primeira coisa você que é pai é conversar com os seus filhos. É conversar com o teu filho toda vez que ele chega da escola. Aí a defesa pessoal é mais para você que para o filho, que para a criança, né? Porque o teu filho chega da escola, da escola, você já precisa procurar enxergar o comportamento dele, como é que ele está se comportando. E aí você, pelo comportamento dele, você vai conseguir chegar em outro patamar e entender o que está acontecendo ali, vai compreender que está acontecendo alguma coisa, vai conversar com ele, ele vai te falar o que está acontecendo, você vai tentar resolver aquilo junto à direção da escola, geralmente isso acontece na escola. Agora, num caso que extremo, estou falando de caso extremo, tá, gente? Caso extremo, onde ele tenha que se defender fisicamente, ele também vai saber.
se proteger de um empurrão, se proteger de um soco, né? Se proteger de uma agressão, se identificar, porque o grande problema talvez esteja aí, ele identificar que aquilo é um mal terrível, bullying, né? Bullying é uma coisa extremamente ruim, o bullying, porque não é só a questão da humilhação, tá? É intimidação, é terrorismo. Bullying vai acabar em agressão física, isso é certeza. Alguém vai agredir alguém. Ou então vai acabar em alguém totalmente mentalmente destruído. Então tem que sim combater isso daí de todas as formas, de todas as maneiras. A primeira forma de combater o bullying é exatamente isso, é observar os filhos, o comportamento dos filhos, identificar que tem alguma coisa errada ou não. Se tem alguma coisa errada, procurar saber o que está acontecendo, né? Por isso tem que saber se comunicar com esse teu filho aí, criança, adolescente, para que ele possa falar o que está acontecendo, você tomar providência. Numa situação que ele estiver sozinho, se ele for uma criança que pratica, que treina, né, vai saber o que deve ser feito, né? Deve ser denunciado, deve ser dito para os pais, para as mães, para o diretor. Aí já vai para a parte onde ele entende que não pode deixar se aproximar demais, não pode deixar aquilo ficar muito, uma camada muito grossa, uma coisa muito, deixa acontecer, é só brincadeira e tá tudo certo. Não, aquilo uma hora pode se transformar numa coisa terrível. E às vezes a criança não sabe que aquilo está acontecendo. Então, bullying tá atento o tempo todo, né? Atento aos filhos, comportamento, palavras, e procurar conversar para que ele diga o que está acontecendo, e aí você como pai, entende também de defesa pessoal, de autoproteção, vai saber o que fazer e vai ajudar o teu filho, vai ajudar ali, né, o teu filho a se defender aí do bullying, que é uma coisa que existe muito no Brasil, né? E às vezes é tomado como brincadeira. A brincadeira que humilha, brincadeira que machuca, brincadeira que maltrata, brincadeira, isso não é brincadeira, isso já partiu, não é mais brincadeira, né? Tem um ponto ali que é brincadeira, tem outro ponto ali que já não é mais brincadeira, não se pode brincar com essas coisas, tá bem? Então é isso aí, gente, eu vou encerrar a live, porque já falei um monte aqui, mas a live foi mais para teste mesmo, né, pra gente testar aqui o Instagram, ele tá voltando aí, fazer live. E basicamente o que eu falei para vocês foi isso, né? Primeiro, praticar uma arte marcial não significa que você está praticando defesa pessoal. Segundo, defesa pessoal é diferente, tá? Hoje, principalmente nos dias de hoje, né, onde tudo muda o tempo todo, né? Os perigos, conforme as coisas fica mais moderna, surge mais ameaças. Uma das grandes ameaças hoje em dia é o celular, certo? Então tome cuidado, porque o inimigo está às vezes numa telinha que está lá do outro lado e é um inimigo mortal, tá? Mortal, letal. Não só o que você acompanha pelo celular, mas saber usar o celular. Esse dia eu vi uma pessoa quase cair de uma altura de 15 metros por conta de um celular. Quase caiu. Da escada rolante lá em cima são uns 15 metros. Mas como é que você vai subir uma escada rolante tentando falar no celular? Como é que você vai descer uma escada rolante tentando falar no celular? Como é que você vai ficar na plataforma de um trem com o celular na mão, completamente distraído, sem saber se o trem já vem, se tem alguém atrás de você que pode te empurrar? Sabe o que as pessoas fazem? Antigamente as pessoas levavam a mochila na mão. Não, hoje em dia elas põem aqui nas costas ou põem na frente, porque as mãos precisam ficar livres para teclar o celular. Né? As mãos precisam estar livres para teclar o celular. Né? A Fabiana, obrigado, foi muito bom aprender mais. Imagina, eu que agradeço, Fabiana. Mas é isso aí, não se esquece, tá? Tá sempre atento. Eu tô falando do celular porque celular, gente, é uma coisa que tem
me preocupar, porque eu vejo no dia a dia, sabe? Às vezes você quer descer do trem, você tá ali para descer, né? Chegou na tua estação. Tem alguém na tua frente que tá pouco tá pouco se lixando, se vai descer. Não, ela tá ali com o celular na mão, ó. Baixa a cabeça. Se eu sou um cara maldoso que tô atrás dela ali, eu dou-lhe uma cabeçada, eu dou-lhe um empurrão, dou-lhe um pedala Robinho, como já dei devagar, e depois dou uma disfarçada. Aí a pessoa ela não sabe ela não sabe o que aconteceu, porque ela não viu. O celular não permitiu que ela viu. Ó, a visão dela está prejudicada, ela está com a cabeça baixa olhando no celular, né? A audição dela está prejudicada, ela não está ouvindo direito o que está acontecendo, porque ele está com fone de ouvido. Você está entendendo? Se alguém toca nela, ela também não percebe que tipo de toque foi aquele, porque ela está ali passando uma mensagem, vendo um vidinho no Kawaii, vendo não sei o que e tal. Gente, na estação, quando a coisa tá feia no trem, você tem até que saber se posicionar ali. E essa é a última lição que vou falar para vocês aqui que pega a condução. Saber se posicionar ali, entendeu? Não é ficar de frente para lá, sabe? Tem a faixa de segurança, você vai ficar de frente para lá? Não, você fica de frente do destino que vem o trem. Porque se alguém tentar te empurrar daqui, você vai perceber. Porque muitas pessoas são empurradas na linha do trem, não são poucas, tá? E ela, primeiro, não se sabe quem empurrou. E às vezes a pessoa que empurrou sem querer. Mas empurrou e matou a pessoa. Porque a pessoa está com a mochila nas costas, falando no celular, e as pessoas vão se chegando, vão se aglomerando ali para entrar no trem. E tem os mais apressadinhos, tem os mais com celular também, passa, te empurra, você cai na linha do trem, o cara já sumiu, ninguém sabe, foi empurrado e sumiu. Por conta do celular. E você estava distraído com o seu celular, não percebeu que o ambiente era um ambiente que necessitava de uma certa atenção. Cabeça levantada, né, olhando para os lados. Cara, vou falar uma coisa para vocês, meninas que estão aí, ó. Os nossos olhos, né? Os nossos olhos são paralelos, um do lado do outro, tá vendo? Ó. Quem tem esse tipo de visão bilateral são somente os predadores, tá? Olho paralelo, visão paralela. Só os predadores têm esse tipo de visão. O predador você pode colocar aí, pensa num predador. Fala aí, Fabiana, a Tati, fala aí um predador aí, um tigre, visão paralela, uma águia, visão paralela, ó. Nossa visão, ela tem uma coisa chamada foco central, né? Nós focamos em algo assim de forma central e ao mesmo tempo nós podemos girar a nossa cabeça, olhar a nossa direita, a nossa esquerda e com um pouquinho mais de esforço, preparo físico, né? Um pouquinho mais de plasticidade aí, né? De mobilidade, você consegue olhar atrás de você aqui virando. Por isso que o treinamento ele é importante, né, gente? Porque tem gente aí que está com 30 anos de idade não está conseguindo fazer um agachamento. Tem gente aí que está com 20 anos de idade, já tem dificuldade de rotacionar o pescoço, já tem dificuldade de levantar a mão, já tem dificuldade de levantar da cama, né? Então ferrou tudo. Então, gente, a nossa visão paralela é extremamente eficaz. É extremamente eficiente. O predador, vamos pensar na águia, a águia ela está enxergando aqui, ó, ela está vendo tudo lá embaixo, né? Agora, olha, isso é muito interessante. Os predadores têm a visão como a nossa, um olho do lado do outro. As vítimas têm os olhos lateralizados, sabe? Vamos ter como exemplo aqui o camaleão. O camaleão, por exemplo, o olho dele é aqui, né? Vira assim, ele não enxerga nada, na verdade. Por isso que ele enxerga tudo, ele não enxerga nada. Ele não consegue focar em nada. Ele não consegue identificar um agressor. É por isso que os camaleões ele tem que mudar de cor. Porque ele não consegue detectar o perigo imediatamente. Então precisa se camuflar, se esconder.
Ele não tem, a fuga dele é muito lenta. Ele demora a fugir, né? Então ele se camufla, porque ele não sabe se o inimigo está vindo da esquerda, da direita, de trás, ele fica uma loucura. Então, na natureza, né, as vítimas têm formas diferentes. Os predadores têm formas diferentes. O olho, a maneira de correr, a maneira de atacar, né? Tem um animal que ataca, é um predador, é uma ave de rapina, um raptor, e tem a vítima, né? Que é o prato do dia. Está na cadeia alimentar, do lado do predador. Então, nós seres humanos temos os olhos maravilhosos, né? Entre aspas, né? Na verdade, nossos olhos eles são bons, mas não são que nem os olhos de algumas outras espécies que tem por aí. Mesma coisa a nossa audição, também está bem posicionada, porém não é tão poderosa, né? Nosso sistema de radar, gente, não é tão poderoso como o sistema de radar de um cachorro, de um lobo, de um tubarão que consegue sentir o gosto de sangue a 200 metros da praia. Nós não temos essas desta maneira, mas está bem posicionado, tá vendo? Tá tudo muito bem colocado aqui. Por isso que nós precisamos treinar para melhorar isso daí, né? A nossa base, por exemplo, nós somos animais bipede, andamos sobre duas pernas e dois pés, né? O que nos traz muita dificuldade. Nós não temos 4 patas para correr, não. Nós temos 2 pés que se vacilar a gente cai para lá, cai para cá. Quando começa a ficar velho ou não faz exercício nenhum, começa a travar tudo, impede a locomoção. Gente, não tem para onde correr, você sabia? Para encerrar nossa live aqui, e essa é só um teste mesmo, só para a gente preparar o ambiente, né? Podcast faixa preta, né? Nós vamos estar criando um podcast top aí, gente. Um podcast faixa preta mesmo, tá bom? Então se prepare que isso aqui é só um teste, só um testinho de um projeto que a gente tem aí que nós vamos pôr em prática, né? Para terminar, o que eu queria falar para você. Então olha só, tome cuidado, né? Nós somos animais bipede, nós precisamos estar sempre atentos. Ou seja, treinamento é muito importante. Lembrei, não dá para fugir de algumas coisas. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai conseguir fugir disso. Exercício físico, principalmente exercício que trabalha a tua locomoção, a tua mobilidade articular, tá bom? Alimentação, não adianta você ficar comendo um monte de porcaria e achar que tá tudo bem, que tá tudo legal. Não adianta fugir disso. Exercício físico, alimentação, um descanso efetivo, dormir bem, descansar bem. Ou seja, dormir cedo e acordar cedo, que é difícil para todo mundo, inclusive para mim, né? Então não adianta fugir dessas coisas. E outra coisa, alimentar o teu cérebro de coisas boas. Gente, a neurociência nos ensina uma coisa muito básica. O nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso central, ele tem várias funções, mas ele tem 3 funções básicas: receber, processar e responder. Ele é o receptor, ele processa, ele responde. Ele recebe, processa e entrega. Agora olha só, se você está se alimentando, você não lê um livro, você só assiste coisas que não te agrega coisa nenhuma, né? Você só se alimenta de coisas ruins, coisas que não têm nutrientes bons no teu cérebro. Você enche o teu cérebro de coisas que é lixo, né? E aí o teu cérebro vai processar lixo. E na hora que você precisar de uma resposta, o teu cérebro vai te dar lixo. Porque afinal de contas, você alimentou aquela máquina só com lixo. Agora, se você se alimenta de boas informações, se você tem ao teu redor pessoas que agregam coisas boas na tua vida, porque tem esse detalhe também, né? Me digas quem tu segues que eu te direi quem tu és. Né? A Tati falou, o gavião é um predador, é uma ave de rapina, né?
Visão paralela ali, audição, ó, sobrevoo, pescoço móvel, nem você, nós seres humanos somos predadores. Predadores não, nós somos predadores, podemos dizer que sim, né? Infelizmente somos predadores no sentido de estamos destruindo tudo que nos faz viver, certo? Então, não dá para fugir disso. Exercício físico, alimentação e autoavaliação, autorresponsabilidade, tá? Se autoavaliar. Só tem o jeito de ter mudanças na tua vida. É você mudando o teu comportamento, mudando a tua reação, mudando o teu jeito de pensar, o teu jeito de reagir, o teu jeito de falar. Não tem como fugir dessas coisas. É trazendo conteúdo bom para o teu cérebro para você conseguir entender como você funciona. A partir do momento que você entende como você funciona, as coisas vão ficar mais fácil, certo? Então, basicamente é isso. Não dá para fugir disso e a defesa pessoal, a autoproteção é isso. Quer aprender defesa pessoal? Quer aprender conosco? É muito simples, né? Entre em contato, se você mora na região do Itaim Paulista, São Paulo, Itaim Paulista, Camargo Novo, você vai ter um local e vai aprender defesa pessoal de alto nível, tá? Não é qualquer coisa, aprender só dar porradinha, isso ou aquilo, não. É coisa de alto nível. Você vai aprender como se comportar, como se posicionar, como se gesticular, como se comunicar, né? Vai entender que atitude tomar em diversas situações. Vai entender como funciona aí o teu cérebro, a tua amígdala cortical. Você vai entender tudo isso. Você vai saber como funciona todas essas coisas. Tá bom? Então, valeu. Vou terminar por aqui. Tamo junto. E nós vamos que vamos. Aquele abraço.